Tu és glorioso, Senhor. Tu és bondoso, Tu és o nosso Pai eterno, Senhor. Nós Te adoramos, Senhor, por toda a graça e todas as bênçãos que o Senhor tem ministrado a nós, Senhor. Te louvamos pelo privilégio de podermos celebrar Teu nome, Senhor. Estamos aqui por causa do Teu nome, Senhor. Recebe a honra, recebe a glória, recebe o louvor, recebe a nossa adoração, Senhor. Recebe os nossos corações, as nossas mentes, Senhor, que entregamos a Ti essa manhã, para que o Senhor possa ministrar em nossas vidas, Senhor. Nos alegramos por podermos celebrar o Teu nome, Senhor. Te adoramos, Senhor, pelo privilégio de podermos congregar, pelo privilégio de nos reunir presencialmente sem sermos perseguidos, de ainda podermos como corpo, ó Deus, estarmos como filhos na presença do nosso Pai. O Senhor é bom, Deus. O Senhor é grande, Senhor. Te louvamos, Senhor, por todas as maravilhas que o Senhor tem feito por nós. Te agradecemos, Senhor, também. Clamamos a sua bênção sobre as contribuições, os dízimos, as ofertas. Tudo vem de Ti, tudo é pelo Senhor, tudo para o Senhor. Que o Senhor possa, sim, prosperar a casa dos irmãos, a vida dos irmãos, para que eles possam cumprir esse princípio com leveza, com alegria. Venha suprir, venha sobejar, não para si mesmo, mas para a glória do Teu nome, Senhor. Obrigado pela fidelidade de todos, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem nos sustentado. O Senhor tem suprido nossas casas. Nós temos teto, nós temos alimento, nós temos abrigo, nós temos carros, transporte, tantas coisas que o Senhor tem nos dado. E nós Te adoramos e devolvemos ao Senhor o mínimo. E que o Senhor possa, a cada dia, Senhor, abençoar e renovar na vida dos meus irmãos a generosidade. Queremos crescer porque queremos crescer na Tua obra. Te agradecemos em nome de Jesus, Deus. Amém, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Bom dia. Senhor. Eu estou aqui com vontade de orar, mas como eu quero falar hoje sobre oração, nós temos irmãos que estão enfermos, que precisamos estar orando por ele, né? Essa manhã recebemos a mensagem lá que o Jorge Lucas precisou ser internado, porque passou mal, está lá fazendo os exames. Temos irmãos que têm batalhado com enfermidades, né? Vou falar porque a Bia também estava aqui e falou, pode me chamar para orar comigo, né? Descobriu um nódulo, um câncer no seio, já fez a cirurgia. A Bia é uma membra e o Sérgio são membros dessa casa, já choramos muito juntos, já nos alegramos, mas eles estão emprestados para Caldas Novas, né? Eles estão morando em Caldas. Tem outras pessoas que estão nos visitando, sejam bem-vindos. Que o Espírito Santo essa manhã possa falar com você. Amém? Então, eu queria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. E nós vamos ler a partir do versículo 5. Mas vamos fazer um exercício aqui, queridos. Olha aqui para mim. As crianças, gente do céu. Acabou as férias, né? Estava acostumado. Então, deixa aí. Cadê as crianças? Vem aqui. As nossas. Acabaram-se as férias aqui também.
Vamos estender nossas mãos aqui. Gente, esses meninos tão crentes aqui, ó, prostrado no altar, gente, aprende. Aprende com Mateus, a cara no pó. Isso é, né? Vamos fazer diferente. Eu queria que alguém da congregação erguesse a sua voz. Sempre nós estamos orando. Algum homem, algum irmão, abençoa aqui essas crianças, né? Ergue a sua voz, vem aqui, estende a sua mão, porque elas não estão indo para a salinha para dar sossego para vocês, tá, queridos? Está sendo ministrado o evangelho na vida dela. Nós estamos ali com a intenção de que elas se convertam, que elas sejam mais crentes do que nós. Elas não têm os problemas que a gente tem, elas não têm as manias que a gente tem, e que o Espírito possa batizá-las e elas sejam cheias desde agora. Não subestime isso. Amém? Alguém ergue sua voz? Aleluia, Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Pode habitar onde Ele desejar. O Senhor Jesus já nos ensinou que precisamos ser como essas crianças. Então entendemos, Pai, que elas são um depósito ideal da presença de Deus. Para que elas sejam ministradas desde cedo a respeito do Senhor, a respeito da grande salvação que o Senhor trouxe ao mundo. Meu Deus, para que elas possam crescer em santidade, separadas para o Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, que teu Espírito venha inundar cada uma delas. Que elas possam experimentar ali, Pai, naquela sala, ali separada, elas possam experimentar do teu poder. Que o Senhor possa usá-las, Pai, na simplicidade que há no coração delas. Que o Senhor possa encontrar nelas, Pai, um local propício para a tua manifestação. Senhor, em nome de Jesus, que haja louvor e honra ao teu santo nome, através da vida delas. Que haja um altar, ó Deus, mas que elas não tenham essa consciência, são instrumentos do Senhor para glorificar o teu nome. Então nós guardamos a vida de cada uma, nós protegemos, nós declaramos que são do Senhor, e até quando envelhecer não se desviará dos teus caminhos. E a tua palavra assim o diz, em nome de Jesus. Amém. Vocês acham que alguns estão gritando aqui? Não, é porque são pentecostais, queridos. Amém? Podem ir as crianças. Mateus é pentecostal lá. Vai, Benício, pode ir. Gostou? Pastor, esse menino, hein? Amém, queridos? Então eu quero combinar com você mais um exercício aqui. Gente, traz as crianças de volta, esvaziou. Irmãos, como nós estamos falando sobre oração, nós somos muito bons em falar, né? Então o exercício que eu quero fazer com você antes é que nós vamos ler o texto, mas depois a gente pede para que nós tenhamos uma palavra de oração. Mas não é um culto do púlpito para ir. É um culto onde nós estamos todos na presença de Deus. Então, ao terminarmos a leitura, né, eu queria que nós, como congregação, nós tivéssemos 2 orações. Mas pode ter 3. Se tiver briga para ter 4, glória a Deus. Só não deixe a gente ficar esperando muito tempo, porque nós cremos que Deus está aqui, amém? Então podemos orar e entregar o nosso coração. A Bíblia fala que num culto não tem salmo, não tem hino, não tem oração. Eu estou com o aspecto da palavra nesse momento, mas há outras coisas acontecendo aqui, que Deus quer usar as nossas vidas, né? Não só uma pessoa, mas o Espírito é quem faz a obra. Amém, queridos? Então, ao lermos, eu conto com você
pela graça com a minha vida e com a de vocês, para que eu consiga transmitir e vocês consigam receber aquilo que está ouvindo. Amém? Pode ser os jovens e adolescentes também, tá? Orar assim que nós acabarmos. Versículo 5 do capítulo 6 de Mateus diz o seguinte: e quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto. E o seu pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. E orando, não usem de vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam, antes mesmo de lhe pedirem. Portanto, orem assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoarem aos outros as ofensas dele, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas dele, também o Pai de vocês não perdoará a ofensa de vocês. Amém, queridos? Mais uma oração, queridos. Amém. Amém. Glória a Deus, Senhor. Nos entregamos agora.
Senhor no nosso coração. Que vemos que o Senhor está não só presente pela onisciência aqui, mas o Senhor ministra em nossas vidas. Amém. Amém, queridos. E agora eu fiquei com temor. Como é que faz com o pregador quando vocês fazem antes da hora o que tinha que ser feito depois que a gente pregasse? O Espírito é maravilhoso, né? Ah, Senhor, ministra em nossas vidas. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Que nós possamos a cada domingo crescer nessa liberdade de entender que todos nós estamos aqui não para assistir um culto a um pregador, mas para cultuar o nosso Pai. Nós somos uma família, nós somos um corpo. Um tem salmo, um hino, orações, e que o Senhor dê graça de não estragar aqui falando aquilo que Ele quer continuar fazendo. Amém? E ouvindo as orações de você, e foi muito interessante, né? Porque Jesus está dizendo, quando orarem, Ele está dizendo em orar em público. Não seja como os hipócritas que gostam de orar em pé na sinagoga. Mas Ele não está dizendo para não orar. E a nossa mente caída, ela é cheia de dicotomias, né? Então, quando o Senhor nos repreende em não exercer algo de forma errada, geralmente o que é que a gente faz? A gente para de fazer. Sendo que o que é que a gente deveria fazer? Fazer a coisa do jeito certo. Então, tem muita gente, infelizmente, que tem recebido o dízimo e usado o dízimo de forma errada. Aí o que é que a gente faz? Ao invés da gente fazer da forma certa, com o coração grato, a gente para de fazer. Não, então eu não posso orar como os hipócritas. O que eu faço? Então eu não oro. E hoje, glória a Deus, quebramos isso, essa dicotomia não nos pegou. Eu pedi 2 orações, eles fizeram 5, 6. Nem contei, que eu queria que poderia ir mais, e vamos ter mais. Mas que o Senhor ministre na nossa palavra. E em relação à palavra, nós ouvimos muita coisa, e eu fiquei muito meditando essa semana em uma coisa que ao mesmo tempo é mentira e é verdade. Então a gente precisa descobrir, não é o resultado das coisas, nós precisamos voltar para a fonte. Então muitas vezes, queridos, nós temos muito mais preocupações com o resultado que nós vamos alcançar. Mas temos visto esses dias que o Senhor está nos chamando a não avançar para conquistar um resultado esperado que nós achamos no avivamento. O Senhor está nos chamando, né? Eu tenho crido nisso e fui despertado esses dias, até as palavras, a preocupar mais com a fonte. Porque a fonte é que garante o resultado. A Milene, domingo passado, pregou aqui dizendo assim, a gente já sabe o começo e o fim da história. Então Deus precisa nos dar graça para aguentar o processo. E a gente se perde no processo. Então, nós ouvimos muito, e eu tenho certeza que você já falou muito, a expressão de a oração tem poder. Tem ou não tem, queridos? Cremos no poder da oração. Amém? Ou não? Então, essa frase, ao mesmo tempo que ela é uma verdade, ela é mentirosa. Ela é uma mentira. Pai, como assim, Juliana? A oração tem poder? É mentira. Quando que ela é mentira? Porque a oração, por si só, não produz efeito nenhum. Crer na oração, no ato de que a atitude que eu estou tomando, fazer a oração que eu estou fazendo, cumprir o rito, não tem poder. Porque a oração em si mesmo não faz nada. Porque ela se torna algo, às vezes, cansativo, sem sentido, insensato.
Quantas vezes a gente fala de quarto secreto? Ou é só eu que sinto isso, queridos? Eu estou orando, começa a me dar uma agonia, que eu começo a pensar no tanto de coisa que eu tenho que fazer, e vem a impressão de que eu estou perdendo tempo. Hã? Mas, como um bom religioso legalista, eu tenho que orar. Mas essa frase, ao mesmo tempo, ela é ultra verdadeira, porque a oração nos coloca numa posição de relacionamento íntimo com Deus, de comunhão com Deus, de relação com Deus, de conexão com Deus, de presença de Deus, e Deus tem poder. E Deus escolheu a igreja, escolheu a nossa vida, e Ele escolheu a oração como meio de nos encher de vida e encher do poder que é de quem? Dele. E através das nossas vidas, através das nossas orações, Deus escolheu se mover na terra. Por isso que Ele fala que não vai fazer nada sem antes revelar aos seus servos profetas. Eu creio que acho que foi John Wesley que diz que Deus, quem é os especialistas, Deus não faz nada na terra sem não ser começando por oração. Mas a questão de Deus fazer essas coisas e nos chamar para a prioridade da oração não tem a ver com o poder do rito, tem a ver com o poder da relação com Deus. Ele tem poder. Que Deus ministre no nosso coração essa manhã essa revelação sobre oração. A gente foi conceitualizando muitas coisas. Talvez a grande dificuldade que nós temos em orar é porque nós ritualizamos a prática da oração. Nós perdemos o aspecto relacional da oração. Como? Com o pecado, com a nossa natureza. E aí a gente transforma e joga a nossa fé para o rito. Aí agora vocês vão falar assim, então não adianta orar. Não, tem que orar mais. Agora que nós entendermos o que é realmente a vida de oração, nós vamos orar mais. Mas a gente está sempre medindo o rito. É fácil, é difícil, tem que ser um tempo, tem que ser outro. Não estou desqualificando tudo isso, tá? Mas a gente precisa ir para uma raiz de entender o seguinte, é uma mentira. Você crê no poder da oração? Mentira. Que às vezes nós estamos questionando que a igreja está fria, que a igreja está isso, que não tem avivamento, que o mundo está uma bagunça, que o vizinho é ruim, que o mundo está cheio de violência, que o mundo está uma bandidagem, e a gente está aqui preocupado quem a gente vai eleger para resolver o problema, e que não vai resolver o problema. Então tem que pegar alguém de segurança pública. Queridos, e não estou aqui para jogar setas, mas para nos fazer pensar. Nós queremos uma transformação de vida, mas eu não consigo chegar uma hora antes, porque é pesado, porque eu tenho uma semana corrida, porque eu preciso entender os meus aspectos naturais. Então é uma mentira que nós mentimos para nós mesmos, que nós cremos no poder da oração e a ideia de que a oração tem poder. Se eu for procurar na Bíblia, eu fiquei procurando, não achei uma perspectiva de que a oração tem poder. Mas Deus tem poder. Deus tem poder. Deus é poder. E o entendimento de que a oração se tornou um rito, talvez tenha dificultado nós assimilarmos a oração como estilo de vida, e não como uma regra a ser cumprida. Amém? Vocês estão comigo? Faz sentido? Então, Hebreus diz que para nós nos aproximarmos de Deus, nós precisamos da fé. Mas que tipo de fé? A fé que Ele existe. Às vezes a ideia que nós temos de oração é que ela não é algo prático, porque nós temos que agir. Isso está no âmago da natureza caída. Você sabia disso, querido? Agir está no âmago da sua natureza caída. Trabalhar não, trabalhar é de Deus. Deus criou o homem, colocou no jardim e vinha todos os dias ter comunhão com o homem, e o homem passava o dia fazendo o quê? Trabalhando. Rapaz, ele tinha que cultivar, ele tinha que guardar, ele tinha que cultivar o jardim, ele tinha que guardar, ele tinha que crescer, ele tinha que multiplicar, ele tinha que semear, ele tinha que dar nome para aqueles bichos.
Até hoje tem bicho novo que a gente não sabe os nomes. Adão sabia o nome de tudo, deu o nome para tudo. Tinha muito trabalho. Então qual é o problema que o pecado gerou para nós? É que agir sem orar é a expressão da natureza carnal. Sabe o nome disso? Iniquidade. Que nos últimos dias vão aumentar. E você vai ter que trabalhar, fazer, produzir. E não estou dizendo que você não vai trabalhar, produzir. Você nasceu para isso. O problema é o salário e o problema é a fonte em que eu estou me sustentando. Então nós temos que agir, nós temos que trabalhar, nós temos que frutificar, mas eu preciso, para fazer isso, buscar na fonte o que trabalhar, como trabalhar, o que fazer. Eu preciso alimentar meu espírito, eu preciso alimentar minha alma, eu preciso receber instrução. Mas por que está tão difícil isso? Porque a nossa relação com Deus, ela não tem sido uma relação. A nossa oração não tem sido com Deus uma perspectiva de uma relação com Deus. A nossa oração, ela tem sido muitas vezes dirigida a um Deus impessoal que precisa resolver os meus problemas, e muitas vezes eu me frustro com Deus. Por que eu estou me frustrando com Deus? Porque Deus não está obedecendo às minhas orações. E aí eu faço o que? Eu paro de orar. Já que Deus não obedece, né? Nós às vezes nos frustramos com Deus, porque acontecem coisas nas nossas vidas. Olhando para a Nabi ali, foi 2 pancadas, né? A gente lembrando do Serginho, a gente sofreu e tudo. E Deus não respondeu as orações? Ou respondeu? Teve, querido, muita gente trabalhando para Deus que não deu ruim, né? Sem orar, sem um aspecto de conhecer, sem um aspecto de relacionar. O pessoal chegou para Deus e falou: Deus, em seu nome nós expulsamos demônio, em seu nome nós curamos enfermo, em seu nome nós fizemos um monte de coisa. Jesus responde o quê? Eu não te conheço. E por que eu não conheço? Não é porque eu estava fazendo a coisa errada, é porque eu estava fundamentado numa fonte errada. Eu não estava fazendo o que Deus estava me direcionando em relação a fazer. Por quê, queridos? Porque essa natureza nos levou, né, com o pecado, com a queda de Satanás, a criar altares às vezes que não são corretos, baseado em resolver problemas com um Deus impessoal que tem um único dever de resolver os meus problemas. Né? Tem tanta gente decepcionada com Deus. Por quê? Por quê, queridos? Porque nós também, essa falta dessa relação com Deus, ela nos leva, eu não sei você, mas eu estava assim. Nós oramos muito mais insatisfeito por aquilo que nos falta do que gratos por aquilo que já nos foi dado. Nós estamos muito mais tomados pela insatisfação daquilo que falta do que gratos e alegres daquilo que já recebemos. Um ser pecador que merece para o inferno, condenado, sem chance de salvação, sem nenhuma possibilidade de uma novidade de vida, direcionando a um Deus de forma insatisfeita, com um Deus que tinha o direito, e nós cheios de direitos, né? Cheios de direitos, porque o pecado acha que você é como Deus, então você tem direitos.
E um Deus que é santo, que com toda essa estrutura que nós temos, resolveu nos amar. E ao invés de nos destruir, nos deu o seu Filho. Ele encarnou. Ele saiu de uma posição, é estranho falar, que era cômoda, uma posição perfeita. Aí falou, mas se ele destruísse tudo, aí ele não ia ser Deus. Querido, quem ia ficar sabendo para questionar se ele era Deus? Ele ia destruir tudo e ia ficar só ele. Porque ele ia ser, ele não ia ser. Ele é Deus, acabou. Nossa mente não consegue entender. E o que nós precisamos entender é que o que ele fez de não destruir, de não acabar, de nos salvar, não é porque se ele nos destruísse ele não ia ser Deus, é porque ele nos amou. A nossa queda faz gente o tempo inteiro estar questionando o caráter de Deus. Entenda o seguinte, Ele nos amou e foi por isso que Ele nos resgatou. Ele podia ter destruído a humanidade, sim, Ele podia ter destruído tudo aquilo que Ele fez, Ele podia ter acabado com tudo, Ele ia continuar sendo Deus. Ele não tem que prestar conta para ninguém. Quem ia lá chegar diante dele e falar, já que você destruiu tudo, então o Senhor errou, ou então o Senhor não fez aquilo que era certo, ou pegar o diabo, ia todo mundo entrar no mesmo saco, para o lago de fogo de enxofre, acabava tudo. É ou não era? Deus tem poder para isso. Mas Ele nos amou. Amém, queridos? E isso é o suficiente para que as nossas orações virem a chave para a alegria, louvor, adoração, e nós possamos proclamar as bênçãos do Senhor. Então eu não vou orar pelas minhas dificuldades? Lógico que eu vou orar pelas minhas dificuldades, porque a palavra nos diz, sejam apresentadas diante de Deus todas as vossas petições. Eu não estou dizendo o que fazer ou não fazer, eu estou dizendo que o coração vai definir. O meu coração vai definir onde eu estou. Eu vou começar a enxergar essas coisas. Quando ele fala para não orar em público, para não ser como os hipócritas, está dizendo, não tenta mostrar uma espiritualidade que você não tem, não tenta ser quem você não é, não se adequa às coisas. Apesar que hoje a coisa está tão séria que eu acho que esse versículo não está cabendo aqui, né? O povo não está querendo nem orar para aparecer, não quer nem orar. Apesar que eu falei, a hora que vocês oraram, eu falei, quebrou minha... Agora deixa eu refazer tudo, que vocês estragaram a palavra inteira. Acabou da introdução. Mas, queridos, quem busca a recompensa de homens, vai achar a recompensa de homens. E Deus, não vem de Deus, é isso que ele está dizendo. Ele não está dizendo para não orar, ele não está dizendo que para que fique aquele rito pesado, porque a oração, ela é difícil, mas também não é. Viu como a gente é dicotômico? Porque você é carnal. Quanto mais carnais nós estamos, mais difícil vai ser orar. Quanto mais apegados ao mundo, ao sonho, ao meu, ao que eu quero, a quem eu sou, aos meus direitos, à minha dignidade, que eu não sei onde é que você arrumou esse negócio, que quando nós vamos para a gente, como é que fala lá no direito isso? Quando nós vamos para a vara celestial, não cabe esse direito. Para a sessão lá que é celestial, para o ambiente celestial, esse negócio de dignidade, direito, não cabe. E cabe porque um homem morreu naquela cruz. E através do sangue derramado naquela cruz, nós ganhamos o direito de entrar na presença de Deus. Então, queridos, Deus está nos chamando a esse ponto. Por isso que Jesus está dizendo, olha, quando você for orar, ele não está falando para você entrar para o quarto, para não ser hipócrita. Olha como que a gente fica. Ele está dizendo, quando você for orar, entra para o quarto, fecha a porta e vai para o secreto. Sabe o que significa secreto, querido? Pessoalidade, particularidade, intimidade. Deus está dizendo assim, você tem muito menos coisa que eu para fazer.
Você tem muito menos coisa que Deus para fazer. Ou não? Não sei quantos bilhões de pessoas tem no mundo. Lógico que parece que a gente está limitando Deus, né? Mas entra para o seu quarto secreto que o seu pai, eu estou te vendo. Eu quero ter um tempo particular, um relacionamento íntimo. É um tempo só para você. Reservado, íntimo, só para você. Pensa. Você está ali com Deus só para você. Então nós somos um povo que não devia andar sofrendo nesse mundo com tentativas e erros. O se, o quem sabe, o será que tem que sumir da nossa vida. No sentido de que, se é a vontade de Deus, será que é a vontade de Deus? Vai para o quarto secreto e com a porta fechada, ore ao seu pai que está em secreto, e o seu pai que te vê te dará a recompensa, e a recompensa é te responder. Queridos, vamos ser francos, que a gente está meio maluco. É ou não é mais prático? Torna ou não torna a nossa vida mais prática, mais real? Por isso que então, quando nós falamos, nós cremos no poder da oração, nós estamos mentindo para nós mesmos. Por quê? Porque a sua natureza caída resiste a isso. Por quê? Porque isso envolve perder o controle. Então, pensa, queridos, o Senhor do universo, fecha a porta. O que Deus está chamando, fala aqui, é um lugar de você entregar sua alma, entregar seu coração, entregar seus dilemas, entregar seus medos, colocar suas raivas. O Senhor me inspirou na Bíblia. Tocar em lugar de dor. Eu lembro quando nós, lá atrás do Serginho, a Ana Bia foi lá em casa, ela me arrebentou, ela falou, Deus. Ela falou, fui para o quarto, ela falou, Deus, eu estou com muita raiva de você. O senhor não é bom. O que eu fiz para merecer? E depois ela entendeu, mas eu não largo do seu pé. E eu não vou parar de te adorar. E eu não vou parar de fugir. Porque eu amo o Senhor. E existe um plano eterno muito maior. Mais importante do que a forma, mais importante do que a técnica, mais importante que as palavras, mais importante do que entender que é um tempo de conexão entre Deus e eu, é rasgar o seu coração para entender o quê? O que Deus planejou para a sua vida. Salmo 139 diz que Deus deixou escrito e determinado todos os nossos dias antes que eles fossem formados. Querido, se Deus deixou escrito e determinado, por que nós não estamos vivendo isso que Deus deixou escrito e determinado? Não é porque Deus não tem poder para nos fazer cumprir, porque nós não estamos indo buscar em Deus os planos que Deus deixou escrito e determinado, porque nós queremos nossos planos. O pecado, me perdoa a expressão feia, mas não tem outro nome, o pecado foi uma desgraça que destruiu a identidade. Se nós ganharmos revelação disso, oração vai deixar de ser uma obrigação religiosa, uma penitência. Querido, tem vezes que parece uma penitência. Vocês não, vocês são mais crentes que eu. Nossa, eu tenho que ir para o escritório, eu fico lá, Deus, tem um tanto de coisa para fazer. Entramos na presença de Deus, nos preocupando às vezes em buscar bênçãos. Mas a Bíblia diz que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Nós não podemos orar, não é que nós não podemos, é porque a gente fala assim, aí eu fico jogando para você uma carga em cima das emoções. Mas o que Deus está chamando a gente para viver é a gente ter liberdade, que nós podemos entrar na presença de Deus despreocupado com as bênçãos. E orando, não usem de vãs repetições, como os gentios
Você não precisa disso, querido. Isso é oração pagã. Por que são vãs repetições? São duas coisas. É ficar falando a mesma coisa a vida inteira, repetindo, 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 achando que quanto mais eu falar, uma hora eu convenço Deus de me dar aquilo que eu quero. Isso é oração pagã. É um súdito falando com o chefe. É um vassalo falando com o senhor de escravos. É uma vítima falando com um Deus que, se ele não cumprir os rituais, vem a maldição. Loucura? Isso não é o nosso Deus. É um Deus impessoal. Então são orações voltadas para as minhas carências, minhas necessidades, para as minhas circunstâncias, de mim para mim mesmo, para que eu seja satisfeito nas minhas carências, nos meus anseios. A gente tem falado isso muito, e a minha oração é: Deus, traz revelação. E nós entramos numa oração sem levar em consideração a relação, o chamado, na presença de quem nós estamos, queridos. Esse é o ponto-chave. Eu não quero trabalhar que você está orando certo ou errado, porque você está orando buscando só seus entendimentos, e nós oramos buscando nossas coisas, porque eu tenho que orar é para as coisas de Deus. Não, nós temos que orar entendendo na presença de quem nós estamos. Então não preciso ficar com vãs repetições, com convencimento, com uma ótica humana, tentando adequar o meu comportamento para que eu fique certinho, para que no final eu mereça receber a bênção. Não tem jeito. Essa bênção vem, sabe por quê? Porque o vosso Pai, que está te vendo em secreto, te recompensa. Essa bênção virá. Não é porque você fez certinho. É porque você é filho. Mas essa bênção vem quando nós estamos num ambiente de oração, porque Deus vai nos ensinar a receber, a como usar e para qual propósito aquilo precisa. Então, uma bênção fora do ambiente de oração, ela torna-se um risco, pode se tornar uma maldição, né? A gente age igual. Eu vi esses dias o cara na internet, fiquei rindo, eu falei, é a gente orando. Que o cara disse que a mãe dele manda ele ir na padaria e fala: ó, você vai lá e compra 10 pães. Se tiver ovo, você traz 6. Aí ele volta com 6 pães. Ele falou: ó, por que você comprou só 6 pães? Porque tinha ovo. Mas por que você não trouxe o ovo? Querido, nós estamos assim. A gente ri para não chorar, porque a gente está pegando aquilo que é o propósito de Deus, a gente adequa com as nossas coisas, e a gente pega o que Deus fala e põe dentro dos nossos conceitos, e nós não conseguimos entrar na presença de um Deus pessoal que está dizendo: eu vou te recompensar, sabe por quê? Porque é o seu Pai que está em secreto. Então nós estamos com uma mente órfã, e a mente de Adão é que nos leva a ficar órfão e vai para o mundo, porque agora, filho, o jardim foi fechado e você está frito, você vai ter espinho, abolho, te vira, porque você está por sua conta, do suor do seu rosto vai comer o seu pão. Traduzido para a linguagem de hoje, do século XXI, é: tem um leão por dia para matar. Queridos, esse leão está morto. Já que tem que matar o leão, vai como Daniel para a cova dos leões. Vai como Daniel. Daniel foi para a cova dos leões. Tinha um monte de leão para matar. Então, queridos, não entre com vãs repetições, tagarelice, ou usar palavras inúteis, palavras bonitas, mas sem o coração entregue. Vãs repetições também pode ser aquele tipo de oração aonde a gente está falando aqui: vai para o quarto secreto, tenha que orar todo dia. É aquele tipo de oração que você faz a mesma coisa mecânica todo do dia, porque eu não posso orar sem dormir, igual eu fazia, que eu chegava da faculdade, trabalhava o dia inteiro, ia dormir, era 11 horas da noite, eu dava aquela cochilada, aí eu acordava e falava: meu Deus, não orei. E aí hoje
são piadinhas de internet, mas revela a decadência da igreja. O rapaz que foi orar estava tão cansado e falou: Deus, a mesma de ontem. A gente ri porque lá ele consegue trazer para uma piada, mas algo que é uma rotina. E eu não estou falando, querido, do que nós estamos dizendo. Vocês estão me entendendo, né? Amém? Mas onde está o nosso coração? E ele diz, portanto, não anjo assim, sejam, porque o Pai de vocês, não sejam, portanto, assim, falando lá dos, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de você pedir. O Pai de vocês sabe o que você precisa mais do que vocês. Você não precisa de tudo que você acha que você precisa, mas Deus sabe do que você realmente precisa. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, querido, você não precisa me responder. Quem aqui realmente está carente, ou quem aqui realmente está passando falta de algo que você realmente necessita? Seja franco, necessita, não é desejo. Quem tem passado alguma necessidade aqui no nosso meio? Nós passamos dificuldades, mas o nosso Pai sabe do que nós realmente necessitamos, sabe a hora de devolver as coisas, sabe a hora de entregar para nós. E muitas coisas estão demorando, sabe por quê, querido? Porque nós estamos tentando conseguir as coisas no nosso braço, ao invés de irmos para Deus, pegar o manual, gastar o nosso tempo com Deus, porque na nossa cabeça eu tenho que fazer coisas, e tem mesmo. Eu não estou querendo tirar de você que amanhã é segunda-feira, você tem que trabalhar igual um maluco, e tem mesmo. Não tem problema. O problema são os alvos que nós estamos querendo buscar com o fruto do nosso trabalho. O problema é em que fonte que eu estou conectado para buscar essa energia, para buscar... A energia ficou muito esotérico, né? Mas é isso mesmo, nós não vamos ser roubados pelos capetas do mundo. Para buscar vigor ficou mais crente, né? Para buscar vigor, para buscar clareza, para buscar direção, para buscar sobriedade, para que eu não vá lá para o mundo que eu estou vivendo nesse mundo, acabar com a minha saúde, acabar com o meu tempo, acabar com meus recursos, tentando acertar, sendo que eu tenho uma fonte, que é um Pai, não é um Deus impessoal, que é um Pai que está me vendo, que é um Pai que pagou o preço para que eu pudesse entrar na sua presença, ouvir suas direções, para me recompensar com aquilo que realmente é seu. E muitas vezes o grande problema é que nós estamos querendo aquilo que não é nosso, porque o mundo criou necessidades que você não tem. Nós estamos servindo Mamon de forma muito oculta, mas de forma muito profunda. Por quê? Porque para nós fazermos qualquer coisa em relação à obediência a Deus, nós colocamos que não temos o dinheiro para fazer. Aqui maluco, ali pegou, chegou aqui com 2 caixas de som de batata. Eu falei, Nil, de onde eu moí isso? Não, depois Deus vai levantar as coisas. E Deus supriu. Tem coisas para suprir. Às vezes a gente retém porque não entende que a fonte é Deus. André testemunhou aqui esses dias o que Deus é bom. Deus primeiro, Deus falou que é fiel. Aí depois veio mais coisas. Vocês ouviram o testemunho dela? Uma obediência pequena. Uma obediência pequena. Faz isso. Querido, Deus não vai te dar coisas grandes e pedir algo que Ele já não pôs na sua mão. Deus pediu, interessante, né? Deus pediu para Abraão sacrificar o filho dele, mas Deus já deu o filho. E Abraão é o pai da fé, porque ele creu em Deus. Sim, eu estou revendo meus conceitos, tá? Tentando largar meus argumentos. Ele creu em Deus, não porque ele sabia que Deus ia devolver, ele não sabia nada, ele sabia que Deus era Deus.
E ele é o pai da fé, não é porque ele creu nos resultados. Ele é o pai da fé porque ele sabia quem estava falando com ele e que esse que estava falando com ele é confiável, independente do resultado, ele é bom, ele é fiel e ele sabe o que eu necessito. Aí faz mais sentido orar, não faz, queridos? Faz mais sentido entrar na presença de Deus. Porque Deus sabe. Antes de vocês pedirem o que você precisa, e eu vou parar por aqui, vamos orar mais. E o Pai Nosso que ia vir pela frente, e depois a gente conclui, que aí a gente entrar no que Deus, outras direções. Mas hoje, queridos, é dizer assim, ó, nós estamos falando de oração. Não é para ser um peso, não. Pode subir. Não é para ser um peso, não. Mas é que mais importante que nós estamos falando, levanta o altar, levanta o altar, levanta o altar, é porque ali estão todos os recursos, que é a presença de Deus. Se nós não enxergarmos que a oração é o meio que Deus escolheu para que a gente acesse o nosso Pai, acesse todas essas coisas, é uma oração fundamentada na palavra. Então, um dia não dá para falar tudo, senão a gente vai querer falar demais. Mas eu quero te chamar a nós orarmos. E minha expectativa, como já foi esperado no começo, é que todos nós possamos orar. Que seja um pouco, que seja no silêncio, que seja na fórmula, que seja Deus te tirar de algum lugar para orar por alguém. Mesmo que os músicos os meninos vão subir, mas eles podem esperar um pouquinho, podem já subir, mas vamos orando. E eu queria ver que nós pudéssemos estar erguendo a nossa voz, buscando essa revelação. Sabe o que é, querido? Não é o que nós vamos fazer aqui agora, mas é na presença de quem nós estamos agora. E nós temos a oportunidade coletiva de não sair daqui sem ouvir a voz de Deus. E eu não é querendo manipular o texto, mas nós estamos num lugar secreto como corpo, como filhos, como irmãos, estamos em Deus, e esse Deus está aqui, e Ele está olhando, e Ele está te vendo, e sabe daquilo que você realmente precisa. Ponto. Nós não precisamos de coisas, nós precisamos dEle, nós precisamos dEle, nós precisamos dEle. Então, para que a gente tenha uma direção, vamos começar orando pela Ana Bia, para que venha essa cura sobre a vida dela. Nós temos outros irmãos que estão enfermos, Jorge Lucas está internado. Se você sabe de alguém, nós queremos orar por ela, representando esses que estão enfermos. Mas, queridos, nós estamos na presença do Pai. A oração não é um método. A oração é nós nos movermos diante do Pai. Deus pode falar aqui ainda muitas coisas. Deus pode falar na sua vida coisas privadas. Deus pode falar aqui algo para a igreja. Deus quer falar com o seu povo. Seu Pai que te vê secreto, sabe? Por isso, queridos, por isso o quarto secreto. Não é o que eu faço, é quem está lá. É quem está te esperando. É quem te amou. É quem deu tudo o que Ele tinha por você. É quem derramou todo o amor que era possível por você. É quem, sabendo que eu e você não conseguiríamos romper nessa terra, Ele derramou o maior poder do universo para habitar dentro de você. É isso que está sendo dito, é isso que está sendo falado. É impossível dar errado. Santo Senhor. Deus,
Estende a sua mão como igreja aqui para a vida da Ana Bia, nós estamos orando por ela. Mas se Deus te levar a orar por alguém, vamos fazer esse movimento, queridos. Posso te convidar a ficar em pé para sair da posição mais passiva? E também te pedir para não fique observando as coisas ao lado. Se você fecha seus olhos. Fechar os olhos é para não se distrair com o externo, não é porque é mais espiritual. Se uma frase pegou seu coração essa manhã, apresente isso diante de Deus. Deus, eu não entendi nada, então eu preciso que Deus fale no meu coração.